Imagina só uma pequena ilha, ali na Lagoa de Veneza. De longe, parece até um lugar tranquilo, mas ela carrega uma fama, olha, absolutamente aterrorizante. Hoje a gente vai desvendar os segredos de Poveglia. Por séculos, Poveglia ganhou o apelido de a ilha mais assombrada do mundo. Um lugar todo envolto em histórias de morte e de desespero, de onde, segundo a lenda, ninguém nunca mais voltava. O número é chocante, né? Dizem que mais de 160 mil vítimas da peste foram mandadas para lá para morrer, e que as cinzas delas se misturaram com a terra. Tem gente que acredita que o solo da ilha é tipo 50% cinza humana. As lendas pintam um cenário bem sombrio. Primeiro, um depósito de corpos da peste negra e, séculos depois, um hospício onde um médico maluco faria experimentos horríveis nos pacientes, que, aliás, viviam dizendo que viam fantasmas. É uma história de arrepiar, com certeza. Mas aí surge a grande questão: o que é a história real de Poveglia e o quanto disso é, bom, só uma história para assustar? Para a gente conseguir encontrar a verdade, a gente precisa deixar as lendas um pouquinho de lado e mergulhar na história longa e bem complexa dessa ilha. Pois é, muito antes das histórias de terror, Poveglia teve uma vida bem diferente. Como a gente vê aqui, ela já foi refúgio, já foi uma comunidade próspera, um posto militar super estratégico e uma parte fundamental da República de Veneza. E olha só essa gravura do século XVIII. A gente vê uma ilha cheia de vida, com igreja, com navios, com construções, bem diferente da imagem de ruína mal-assombrada que a gente ouve falar hoje, né? Era um lugar de trabalho. E aqui tem um ponto fundamental, o termo lazareto. Poveglia não era um campo da morte. Na verdade, era uma estação de quarentena marítima super organizada, a primeira linha de defesa de Veneza contra as doenças que vinham pelo mar. Então, o ponto crucial é exatamente este: entender onde a história de verdade acaba e onde o mito começa. E aquela história das 160 mil vítimas da peste? Bom, essa é a lenda mais famosa. Mas as evidências históricas e arqueológicas mostram que as enormes valas comuns estão, na verdade, em outras ilhas da região. Muitas fotos assustadoras que a gente vê por aí são de um lugar chamado Lazareto Vecchio, não de Poveglia. Na verdade, muitos historiadores por lá acreditam que essas histórias mais sensacionalistas de fantasmas são criações bem recentes, que foram muito ampliadas por programas de TV que queriam uma boa narrativa de terror. Certo, agora vamos avançar para o capítulo mais recente da ilha, um pouco antes dela ser abandonada, a fase do hospital. A lenda fala de um hospício e de um médico louco, mas a realidade, quando a gente olha os documentos, é outra. Era uma instituição para cuidados de longo prazo de idosos e pessoas com doenças infecciosas tipo tuberculose, não um hospital psiquiátrico com cirurgias malucas. E essa comparação aqui mostra bem essa transformação. De um lado, o hospital funcionando lá nos anos 50, do outro, as ruínas que hoje em dia alimentam todas essas histórias de fantasma. E por que fechou? Foi algo muito mais pé no chão do que fantasmas ou médicos sádicos. Foi um problema com o abastecimento de água que levou ao abandono repentino da ilha em 1968. Depois de décadas de abandono e de alimentar mitos, uma história completamente nova para Poveglia está começando a ser escrita. Em vez da ilha ser vendida para virar mais um resort de luxo privado, um grupo de cidadãos se juntou. Eles criaram uma associação chamada Poveglia per Tutti, que significa Poveglia para todos, para reivindicar a ilha como um espaço público. A visão deles não é apagar o passado, mas sim construir um futuro novo baseado na comunidade, na sustentabilidade e com acesso livre para todo mundo. E depois de mais de 10 anos de luta, o esforço deles deu resultado. Eles conseguiram oficialmente a concessão para começar a transformar a ilha. A história de Poveglia mostra como a realidade pode virar lenda muito fácil, mas também mostra como a força de uma comunidade pode resgatar um lugar do completo esquecimento. Fica a reflexão: o que é mais importante? Preservar os mitos do passado ou construir um futuro novo? Conta pra gente o que acha aí nos comentários e aproveita para sugerir qual tema a gente deve explorar no próximo. E claro, não se esquece de se inscrever no canal.